Tudo bem, pessoal? Aqui quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa série falando sobre o livro 100 Anos de Solidão. Então já deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. Nos vídeos anteriores a gente comentou sobre o conceito de realismo mágico, no qual 100 Anos de Solidão se insere, e também falamos sobre o enredo do livro e sua correlação com a história da América Latina. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre algumas das simbologias que estão presentes. E o 100 Anos de Solidão é um livro altamente simbólico. Toda a lógica desse realismo mágico é criar alguma forma de simbologia para dizer algo, para inserir algo dentro da história. A primeira dessas simbologias são a ideia de retorno e a ideia de repetição, que são extremamente constantes durante a obra. Na primeira frase do livro, a gente já tem isso. O coronel Aureliano Buendia, que diante do pelotão de fuzilamento, vai recordar de quando seu pai o levou para conhecer o gelo. Ele havia saído para uma guerra e estava de volta a Macondo. Então, essa ideia de retorno, ela se repete muito no livro. O José Arcádio vai e depois volta, a caravana dos ciganos vai e depois volta, a Úrsula parte atrás do José Arcádio e depois volta. Então, assim, a gente tem essa ideia de retorno muito presente. E da mesma forma também a gente tem a repetição constante de algum ato. A gente tem o Aureliano Buendia, que fica dentro da oficina de ourivesaria, fazendo peixinhos dourados para depois derreter, depois refazer, derreter, refazer. A gente vai ter o Aureliano II, que fica consertando coisas pela casa que depois vão quebrar, ele vai consertar, e vão quebrar de novo. Ou então a Amaranta, que fica tecendo a sua mortalha e depois desfaz, depois tece novamente, depois desfaz, ou seja, fica também num movimento constante. Sem contar também que os nomes dos personagens são repetidos ao longo do livro, e é como se a gente tivesse reencarnações do mesmo personagem várias vezes ao longo da história. O José Arcádio, Aureliano, a Remédios, a Amaranta, ou seja, a gente vai tendo uma repetição também de nomes e de personagens. Essa ideia de retorno de repetição, ela é muito ligada a um conceito de eterno retorno. Esse conceito de eterno retorno, ele pensa que a história ela não seria linear, e sim que ela seria um círculo, ou seja, a história vai caminhar e depois vai retornar, e vai caminhar de novo e vai retornar, ou seja, tudo sempre vai retornar para um mesmo ponto inicial. Então é como se o 100 Anos de Solidão fosse um trecho que vai se repetir, se repetir, se repetir infinitamente. Depois daquela estirpe ser encerrada no final, uma outra vai surgir, uma outra, e com isso a gente vai ter um movimento circular ao longo da história. A outra simbologia que é presente no livro é com relação à memória. Mais uma vez, essa simbologia já está presente no primeiro parágrafo do livro, que é quando o coronel Aureliano Buendia se recorda daquela tarde remota que seu pai o levou para conhecer o gelo. Então, a gente vai ter muito durante o livro alguma construção de frase muito parecido com essa. Algum personagem que vai se recordar de algum fato passado, como por exemplo, um garoto que vai se recordar da morte dos 3.000 sindicalistas na velhice, e todo mundo vai achar que na verdade ele era um velho louco. E a gente vai ter
em diversos momentos fatos que têm a memória como algo relevante. Um deles é quando acontece a epidemia de insônia. É uma doença que atinge os índios, começa a chegar a Macondo e todos param de dormir. Porém, não dormindo mais, as pessoas começam a esquecer. Aos poucos iam esquecendo nomes de objetos, depois iam esquecendo as utilidades, até chegar ao ponto de começar a esquecer quem elas mesmas eram. Até que o Melquíades, que é um dos ciganos que visitam a cidade, chega com um remédio que cura essa epidemia. E aqui a gente tem uma analogia bastante interessante, porque traz uma relação do ser humano com memória e com como isso gera a correlação das pessoas com o mundo. O próprio José Arcádio, ele dá risadas de si mesmo porque ele precisou escrever o nome dos objetos para lembrar. E ele falou que se sentia como uma espécie de besta, porque não conseguia mais lembrar coisas básicas. Então, a gente tem uma espécie de referência de como a formação de uma memória, a formação de uma lembrança é algo fundamental para a própria existência de uma civilização humana. Outro ponto também que a memória vai ser muito importante é no trecho que eu já citei das mortes dos sindicalistas. Ninguém se recorda de um fato tão singular, 3.000 pessoas morrem e ninguém se lembra. Ou seja, parentes, amigos, ninguém vai dar pela falta dessas pessoas. E isso acaba até sendo uma espécie também de crítica política, pela falta de memória com relação a eventos que são extremamente relevantes dentro de um país, como massacres, como guerra, como casos em que a humanidade é tratada com descaso e isso acaba sendo esquecido ao longo da história. E mais para frente no livro, a gente vai ter o último dos Aurelianos, que é o Aureliano Babilônia, decifrando os pergaminhos que o Melquíades entregou no começo do livro. E esses pergaminhos traziam o destino da família Buendia, que era de ser exterminada, com a frase, né, de que uma estirpe condenada a 100 anos de solidão não tem uma segunda chance pela terra. Então o Aureliano Babilônia, ele acaba resgatando uma espécie de memória antiga, algo que foi dito no passado e que vem reverberar no futuro. E com a própria destruição de Macondo, toda a história do livro, toda a história dessa cidade acaba sendo simplesmente esquecida. Ou seja, tudo o que se foi construído ao longo de um tempo acaba simplesmente caindo no esquecimento no final, como se nada tivesse acontecido. Um outro ponto de simbologia com relação a uma palavra que está no próprio nome do livro, que é a solidão. A solidão é um outro fator que ela está presente ao longo do livro e ela é pertinente a todos os personagens que fazem parte da família Buendia. Todos os personagens de alguma forma apresentam algum desconforto, alguma sensação de isolamento, alguma sensação de não pertencimento, e isso vai se apresentar de diversas formas, como o primeiro José Arcádio, numa eterna luta para tentar realizar algo de grandioso. A gente vai ter no Aureliano Buendia e no segundo José Arcádio, quando eles são crianças, que eles estão sempre com um jeito um tanto quanto tristes, requietos, e a Úrsula acredita que eles estariam na verdade com vermes e dá um remédio para vermes para eles. A Amaranta, que é apaixonada por um homem, e quando ele a pede casamento, ela recusa. A Rebeca, que se casa com José Arcádio Buendia e dá um tiro nele e o mata sem nenhuma explicação plausível. Até isso a gente vai tendo isso com todos os personagens, até o último dos Aurelianos, que está completamente sozinho dentro da sua casa. Então, o Gabriel Garcia Marques, ele coloca essa característica da solidão como algo extremamente inerente ao ser humano, algo que está sempre presente, algo que está sempre se repetindo, como se fosse talvez a mais inata da característica das pessoas e com a qual ela vai precisar lidar, e mesmo que seja
por 100 anos, por toda a sua vida, por toda a duração de uma estirpe familiar. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.